Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de passar uma espécie de roteiro para que os advogados sempre tenham em mãos ferramentas para que eventualmente eles apresentem uma defesa criminal com qualidade para eventual imputação de algum fato criminoso aos seus clientes. Temos que relembrar que o crime ele é uma conduta típica, antijurídica e culpável. Dentro do fato típico, temos que analisar 4 elementos. Se houver ausência de qualquer um deles, não haverá sequer em falar de crime. Temos que analisar se realmente houve uma conduta criminosa. Temos que analisar se houve um resultado danoso e relevante à vítima. Temos que analisar se houve nexo de causalidade entre o ato praticado e o resultado danoso. E temos que analisar, por fim, os elementos da tipicidade, que são justamente a subsunção do fato à norma e efetivamente a prática de um ato no plano concreto. Passados todos esses elementos, se for verificado todos esses elementos do crime, então vamos passar para o elemento da ilicitude. Temos que analisar as excludentes de ilicitude. Temos que analisar se o seu cliente não praticou a conduta em legítima defesa, em estado de necessidade, sob estrito cumprimento de um dever legal ou sobre exercício regular de um direito. Caso ele tenha praticado crime sobre alguma dessas hipóteses, haverá a prática de um crime, mas este crime não será ilícito, então ele poderá ser absolvido por isso. Se eventualmente houver todos esses elementos configurados, o ato for típico e antijurídico, temos que analisar por fim o elemento da culpabilidade. Dentro da culpabilidade, temos que analisar a imputabilidade. Temos que saber se o seu cliente, à época do fato, ele era maior de idade, pois se ele for menor de idade, então as disposições a serem aplicadas são justamente as do Estatuto da Criança e do Adolescente. Temos que saber se à época do fato o seu cliente não estava tomado por alguma doença mental que tirasse a consciência da prática do ato que ele estava praticando. E temos que analisar, por fim, eventualmente, uma embriaguez fortuita, uma embriaguez acidental. Dentro ainda deste elemento da culpabilidade, temos que analisar o potencial conhecimento da ilicitude do ato, pois muitas vezes a pessoa comete um ato ilícito sem saber que este constituiria um crime. Então, por exemplo, você sabia que fabricar açúcar refinado dentro da sua casa constitui um crime? Muito provavelmente não. E se o seu cliente, por exemplo, for incriminado por uma conduta dessa, é perfeitamente possível arguir este tipo de defesa através do erro de proibição, alegando ao juiz que era impossível do seu cliente saber que fabricar açúcar refinado, por exemplo, constituiria um ato ilícito. E temos que analisar o elemento da exigibilidade de conduta diversa. Temos que analisar se o seu cliente, se eventualmente ele for um servidor público, se ele não estava submetido a ordens que aparentemente não sejam manifestamente legais. E temos que analisar também a coação moral irresistível. Por exemplo, se o seu cliente for um bancário e houver um assalto neste banco, aparecer o criminoso, apontar uma arma para a cabeça dele e falar: olha, coloque todo o dinheiro dentro desse saco. Então, o seu cliente haverá praticado um ato, porém sobre coação moral irresistível. É possível absolvê-lo dentro desse contexto. Se todos os elementos do crime, se o fato praticado for típico, antijurídico e culpável, ainda assim nós temos que sempre pugnar pela aplicação da menor pena possível. Então, dentro do processo judicial, nós temos sempre que pugnar pela aplicação da pena mínima, da pena base mínima. Nós temos sempre que procurar eventual atenuante ou diminuição de pena. E, por fim, nós temos sempre que pugnar, nós temos sempre que lutar pela aplicação do regime inicial mais brando possível, do regime aberto para o regime semiaberto, para o regime fechado. O que eu quis dizer com tudo isso é que sempre existe defesa criminal para o seu cliente, para qualquer tipo de crime que ele venha eventualmente a praticar. Então era isso que eu queria trazer hoje para vocês e um grande abraço a todos.